Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês podem ver na tela, olho na tela, ainda vai dar 4 horas da manhã. E esse tipo de vídeo aqui, eu gosto de gravar esse tipo de vídeo, por quê? Porque sabe aquela história que contam assim, ó, contra fatos não há argumento? E tem uma outra também. Aí esse já não é mais um ditado popular, é uma palavra que diz, né? Nada podemos, né, contra a verdade, senão pela verdade. Então aí eu vos apresento, né, contra muitos argumentos, a palavra. Aí você dá uma olhada no texto, nós vamos ler o texto juntos aqui, né? Justamente eu gosto desse tipo de leitura, de apresentação, porque dá pra gente ler o que está escrito. E quando a gente lê o que está escrito aí, não tem como você fugir, você inventar alguma coisa ou dizer que foi alguém que disse isso para você, por isso você está dizendo, nada disso. É o que está escrito, é o que está sendo mostrado, é o que está sendo posto e proposto diante dos seus olhos, é o que está sendo mostrado. Aí, quem quiser refutar, fique à vontade, mas fica um pouco difícil, né? Por isso que, assim, eu parei também de ver muitos debates. Às vezes quando eu vejo um debate é para me aborrecer, porque eu nunca vi uma época assim igual a nossa, onde tem tantos estudados, tanta gente que entende tanto da palavra de Deus, mestre em hebraico, mestre em aramaico, mestre no egípcio antigo, mestre em Galileu, mestre em tudo que é coisa, hermenêutica, exegese, homilética, tudo. É muito mestre. E os caras estão falando cada baboseira colossal que, assim, eu imagino Deus olhando para um negócio desse, né? Se Deus pudesse dizer, ele dizia assim: meu Deus do céu, olha o que eles estão falando. Porque eu não vou dizer nem que não é possível, porque é. Se eles estão falando, é possível, né? Mas nunca houve uma época na nossa história onde tem tantos pseudo-sábios, tantos sábios de Canudo, tantos pastores de Canudo também, né? E que estão falando as maiores besteiras, as maiores atrocidades evangélicas, os maiores absurdos eclesiásticos, né? Eles estão praticamente reescrevendo a Bíblia a seu bel prazer. E se tem gente sem conhecimento, se tem gente que gosta de comer grama que já foi mastigada e colocada na boca para mastigar novamente, esse tipo de mestre não vai acabar nunca. Sempre vão haver esses tipos de mestres. Sempre vão existir. Sempre. Aí nós vamos meditar um pouco
né? Nesse texto e a palavra está aí bem diante dos olhos dos irmãos. Vamos meditar um pouquinho aqui, né? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, né? Lembre do que eu falei, as conclusões, né? As coisas que... Ele, não, mas ele queria dizer tal coisa. Eu falei que foi o outro cara, mas na verdade era eu. E aí, então eu menti, é isso? Então eu menti. Ou não? Se foi eu e eu disse que foi outro, é uma mentira. Ah, mas ele quis dizer tal coisa. Não. Se você pegar ali o que diz a Escritura, está dizendo exatamente que não há sombra de variação, né? Então você não pode a mesma fonte jorrar 2 tipos de água ou ter 2 tipos de palavras e dizer que ambas são a verdade e não é verdade. Haja vista que o próprio Senhor, através da sua palavra, deixou escrito que ainda que um anjo vos descesse do céu e vos dissesse outro evangelho que não seja este, seja anatema. Maldito, maldição. Você está concordando com maldição. Isso é só para a gente ter uma base para alinhar o pensamento a respeito do que eu vou falar dessa palavra aqui. Não estou inventando nada, está tudo dentro do texto e do contexto. Aí, quem quiser tirar suas conclusões, fique à vontade. Inventa uma conclusão. Inventa. Vamos ao texto. Porque eu estou gravando esse vídeo? Porque existem detalhes, irmãos, na palavra de Deus, que se você não prestou atenção, olha, eu já li a Bíblia algumas vezes, tenho lido a Bíblia a vida inteira, a vida inteira. Eu tenho mais de 45 anos. Já li algumas vezes a Bíblia. Leio a Bíblia desde criança. E não sei tudo. Estou sempre aprendendo. Não sei tudo. Deus está sempre me mostrando um detalhe ou outro. Está sempre, de fato e de verdade, me revelando algo. Por isso é necessária a busca constante, né? Nunca parar de buscar, nunca parar de querer mais de Deus, né? Como diz aquela palavra. Existem águas, né? Eu olhei, dava só nos meus artelhos, lá no calcanhar lá. Aí depois eu andei um pouco mais e tinha água que dava no joelho. Depois tinha água que dava nos lombos. E o Senhor fala, então mergulha, porque tá raso ainda. Você tem que aprender muita coisa ainda. Tem que, sabe? E hoje as pessoas elas ficam com versículos, né? Voadores, que eu vou dizer assim. Versículos voadores na cabeça e concluem todo o resto a partir daí. O que é um engano terrível. O que é um engano terrível, porque a gente consegue manipular com muita facilidade o pensamento de uma ou de milhões de pessoas com versículos voadores, versículos chave, versículos tema de campanha e por aí vai. Por exemplo,
Lembra daquele louvor? João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Tem um louvor que é bem antigo que eu estava assim. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Bom, e se na palavra o próprio João tivesse dito assim, ó, olha, eu conheci um cara que ele foi lá e ele viu o trono, e ele viu tal coisa, ele viu os castiçais de ouro, ele viu isso, ele viu aquilo outro, mas ó, eu conheci um cara, não foi eu não. João estaria mentindo ou não? Ah, mas é um homem de Deus. Ele queria dizer que, na verdade, ele não queria se gloriar. Ele não queria dizer que ele era mais. Não. Absolutamente não. Não há sombra de variação na palavra de Deus, se for a verdadeira. Não há como se inventar um evangelho. Se João disse que viu, ele viu. Se João dissesse, eu conheci um cara, eu conheci alguém que fez tal coisa, então não é ele. Ele conheceu uma pessoa que fez a tal coisa. Estamos alinhados? Então vamos ao texto. 2 Coríntios 12. Aí tem essa epígrafe, né, que eu não gosto, né? Epígrafes nós sabemos que são induções, tá? Isso aí não existe nos textos originais. São induções. É necessário continuar a gloriar-me. Prestem atenção, por favor. É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Prestaram atenção? Pois bem, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isto aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Uma pausa. João. Quando aconteceu, o que aconteceu com João? Se foi no corpo ou fora do corpo, você consegue perceber exatamente pelo texto que ele sabe que foi com ele e em que condição isso aconteceu. Isso, João. Paulo vem dizer que ele conheceu alguém. E com essa pessoa que ele conheceu, havia 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. E se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Deus é quem sabe. Eu te pergunto, se isso tivesse acontecido com ele mesmo, Paulo, ele não saberia?
A resposta é sim, sim, sem sombra de dúvida, sim, ele saberia, ele saberia. Eu sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mais uma vez, reiterando o que eu falei antes, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Tá claro aí? Tá bem claro? Ah, mas aí ele fala na terceira pessoa, né? Porque ele não queria se exaltar, ele não. Então ele mentiu. Simples assim. Então, para você não concluir que ele mentiu, não foi ele a pessoa que ele está dizendo. Não foi ele. Ele conheceu essa pessoa. Eu tenho pessoas comigo, por exemplo, tem um irmão que me contou uma história de arrebatamento maravilhosa, terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Esse irmão ele foi entubado e eu acredito no testemunho dele. Acredito que ele viu tudo que ele falou para mim que viu. Porque quando uma pessoa tem a experiência espiritual, irmão, preste atenção. Eu já tive algumas. É tão, mesmo que seja em sonho, preste atenção, mesmo que seja em sonho, o negócio é tão real que a gente percebe que os demônios também eles podem se materializar. Agora eu estou falando só para quem conhece Deus mesmo, tá? Crente Nutelinha, crente, sabe, não inventa ouvir esse tipo de coisa que vai endoidar. Agora, quando você tem uma experiência espiritual com Deus real, você entende o que a Bíblia diz exatamente, você entende que a Bíblia fala a verdade, você percebe na sua vida física que anjos e demônios são reais e que sim, você pode ser retirado do seu corpo sem ter morrido. Isso mesmo, isso mesmo. Ou você acha que o que aconteceu com João, ele morreu? Pense numa pessoa queimada no óleo. Quando você frita um frango, perceba a aparência da pele do frango depois que você o submerge no óleo fervente. Essa era a carne de João após ser submerso, ser imergido no óleo fervente. E quando isso aconteceu, que jogaram ele na ilha, porque foi dado como morto, eu tenho certeza que Deus o levou para os altos céus e foi mostrando todas as coisas reveladas a ele, que estão descritas na palavra, para enquanto isso recuperar a sua carne.
que estava quase que totalmente destruída, mas ele não estava morto, ele estava vivo. Ele estava vivo. Pode ter certeza que o coração dele continuava batendo. Pode ter certeza que ainda havia respiração ali. Mas o Deus Todo-Poderoso que transcende o entendimento reles ilimitado humano, retirou do seu corpo a sua alma e levou essa para viver e ver todas aquelas coisas. Então, se isso aconteceu com João, Paulo aqui está dizendo uma coisa diferente. Ele está dizendo que conheceu alguém que viveu tal coisa. Eu vou fazer questão de... Parece redundante, enfadonho, mas eu vou ter que ler novamente para que você não tenha dúvida do que eu estou passando aqui lendo o texto. Ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Se fosse com ele, você acha que ele não saberia? Ou ele saberia? Todos nós já sabemos a resposta. Quando alguém belisca você, você não sente dor? Você sente dor. Quando você tem uma dor de cabeça terrível, que fica latejando na sua cabeça, você não sente aquela dor lá dentro da sua cabeça? Então, tem como você dizer que, olha, eu conheço alguém que tem uma dor de cabeça terrível, mas não sou eu não, tá? É um cara que tem uma dor de cabeça terrível. Entenderam? Não tem cabimento. Então, ou eu estou falando de mim, ou eu não estou falando de mim de fato, eu estou falando de uma outra pessoa. E isso também, agora Deus me lembra de uma coisa, Luiz Henrique, não sou muito a favor, né, deste endeusamento que fazem de Paulo. Não sou, Luiz Henrique, não sou. Parece, irmãos, que as igrejas idolatram Paulo ao ponto onde parece que existiram somente Jesus Cristo e depois Paulo, mais ninguém. Porque Paulo disse aquilo outro, Paulo disse aquilo outro, Paulo disse, e porque Paulo falou, e porque Paulo viveu, e porque Paulo falou, e porque Paulo combateu, e porque Paulo fez isso, porque Paulo enfrentou Roma, porque Paulo era eloquente, porque Paulo era poliglota, Paulo falava mais línguas que todo mundo, Paulo era inteligente, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e por aí Paulo, e toma-lhe Paulo, né? E aí parece que existiu só Jesus e Paulo, e mais ninguém. E nós vemos na palavra tantos outros homens extraordinários, de quem Paulo não chega nem, não sabe, na poeira do pé. Na poeira do pé. Falo com conhecimento bíblico. E outra coisa, preste atenção no que eu vou falar agora, porque ninguém fala isso. Ninguém prega. Na sua igreja não prega o que eu vou falar agora. Na sua igreja não prega o que eu vou falar agora. Paulo, o que Deus fez com ele? Simplesmente, tá? Ele viveu a lei da semeadura. O que é isso? Consequências das coisas que ele praticou. Deus permitiu que ele vivesse. Tanto é que muitas cidades ele era apedrejado, escorraçado, era dado como morto, depois ele levantava e as pessoas olhavam para ele e falavam assim, o que você vai fazer? Eu vou voltar lá para dentro.
Mas você é doido, você acabou de ser apedrejado, tentaram matar. Eu vou voltar lá para dentro. Por quê, queridos? Por quê? Por quê? Por quê? Não é sentimento de culpa, não. É porque Deus fez ele sentir na pele tudo que ele tinha provocado nas pessoas anterior à sua conversão. Simples assim. Chama-se lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Entenda que Deus, muitas das vezes, você peca, você falha, você erra, você pode pedir perdão. Deus pode te perdoar, mas na maioria das vezes a consequência do seu ato, do seu pecado, ela vem para te mostrar que existe um preço. Existe um preço, você pecou, você vai receber a paga pelo seu pecado. É simples. Você entende agora porque tem tantas doenças na humanidade? O que aconteceu lá atrás? O pecado original, Adão e Eva. Ponto. Ah, mas então o que essa criancinha fez? Deixa eu te responder, agora Deus vai te responder através dessa palavra. Muita coisa. O que essa criancinha fez para nascer doente mental? Nada. O pecado possibilitou essas coisas tocarem no ser humano. Deus criou o ser humano perfeito. Perfeito. Ninguém foi projetado para ficar doente, pelo contrário. Pelo contrário. Fomos projetados para sermos eternos, tanto é que temos alma e temos espírito. Tá bom? Temos alma e temos espírito. Você entende por que muitos dormem, como diz a palavra de Deus? Porque o espírito, que não é o espírito de Deus, dessas pessoas estão dentro deles, está dormindo. Então elas estão fazendo a vontade da sua alma, que é a sede dos sentimentos. E a sede dos sentimentos vai querer tudo aquilo, todas as demandas do corpo. Então eu vou engordar demais, porque a alma vai fazer eu comer todas as coisas gostosas, saborear tudo, sem pensar na consequência que vai me trazer para o meu corpo. Simples assim. A alma vai fazer com que as pessoas encham a cara de pó, sem pensar na consequência, que inclusive vai ficar devendo para o traficante e ele vai vir atrás de você para te matar. A alma vai fazer com que você cobice as mulheres e você tenha desejo por outras mulheres que não são as mulheres que Deus, né, colocou no seu caminho, ou a sua esposa. Então você vai ter um relacionamento extraconjugal e o que vai acontecer? Desgraça. Simples, desgraça. Consequência do pecado. Ah, mas por que Deus permitiu tal coisa com um irmão ou com a irmã? Lá no início, o pecado entrou. O homem abriu a porta. Satanás cirandou. Lembra? Jesus falou assim: Pedro, Satanás tá, olha, ele tá buzinando aqui no meu ouvido para cirandar, sabe? A peneirar você todinho. E aí, Pedro, como é que vai ser? Você entendeu, pessoal? É assim que funciona a lei da semeadura. Então, Paulo, toda essa extraordinariedade que todos falam de Paulo, porque Paulo isso, Paulo aquilo outro, nada mais é do que Paulo ter sofrido pelo Evangelho, os sofrimentos que ele causou perseguindo o próprio Jesus Cristo, mesmo não tendo sido contemporâneo dele, mesmo não tendo convivido com o Senhor Jesus, ele o perseguiu, porque perseguir aos que pertencem ao Senhor Jesus significa diretamente perseguir
a ele. Então, o que você acha que vai acontecer com essas pessoas, esses desgraçados que perseguem aos cristãos no mundo? Por exemplo, na Nigéria, recentemente, 150 a 200 vidas foram ceifadas de cristãos. A sua igreja está pregando sobre isso? Não. As igrejas estão falando sobre isso? Não. Estão falando sobre as conferências no Maracanã de mulheres. Um evento profético. Meus irmãos, vamos abrir o olho, pelo amor de Deus. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Aí você olha para um evangelho que está sendo praticado dessa forma, aí fica pensando, você raciocina, né? Aí você pensa, meu Deus do céu, vou fazer igual o discípulo agora. Mas, Senhor, então quem é que vai salvar, Senhor? Não vai sobrar ninguém, não. Não vai. Não vai. Mas não vai. Não vai. Do jeito que tá, não vai. E se eu for, vai ser como que fosse pelo fogo, hein? Meio chamuscado também, porque, olha, fraco igual eu, tá para nascer. Então, irmãos, assim, esse é apenas um deslumbre, né? Do que é você realmente pensar na palavra de Deus como ela é. Porque pregador de ilusão tem um monte por aí. Tem um monte de contadores de histórias por aí. Tem um monte de pregadores de evangelhos particulares por aí. Você já reparou que existe um tipo de evangelho, é igual uma feira, né? Existe um tipo de evangelho para cada tipo de cliente. Eu estou olhando para o céu aqui agora, irmão. O céu está bem bonito, graças a Deus. A lua está bem bonita. Existe um tipo de evangelho para cada tipo de cliente. Evangelho do reteté? E vamos lá, tem evangelho para isso. O povo gosta de pular aqui? E vamos lá. Tem evangelho para pular. Tem evangelho para profetizar? Tem, então vamos lá. O povo gosta de profecia? Vamos, toma-lhe profecia. E toma-lhe profecia, isso que te digo. E a chave Pix é tal, o número do seu CPF é tal, seu RG é tal, seu endereço é tal. É um tipo de evangelho para cada tipo de cliente. Então, para fechar esse entendimento aqui sobre Paulo, está escrito aqui que não foi ele. E mais uma vez atribuem a Paulo muitas maravilhas, né? Que viu coisas inefáveis e indizíveis da palavra. E ele está dizendo, com todas as letras, que não foi ele. Ele conheceu alguém. E com essa pessoa havia acontecido isso há 14 anos. Tanto é que ele diz que ele não sabe se foi em espírito ou se foi na carne, mas que essa pessoa foi arrebatada pelo que contou para ele. Então as pessoas pegam e contam muito o evangelho de Paulo, porque Paulo falou isso, porque Paulo mudou o mundo, porque Paulo isso, Paulo aquilo. Paulo foi imundo. Paulo perseguia, arrastava as pessoas, os cristãos, para fora das suas casas, mulheres, crianças, mulheres grávidas, pelo cabelo, e as executava. Ele não só assistia, como também fazia. Na passagem onde aprendemos do Evangelho, em que Deus aparece para ele e diz: Paulo, por que me persegues? Ele estava com a carta branca, indo feliz e contente procurar cristãos para matar. E segundo ele, preste atenção, por favor, estudem a palavra de Deus. Por favor, estudem a palavra de Deus. Segundo ele trabalhava para o Senhor.
Olha, olha o problema que é quando você entende o evangelho da forma errada. Você vai, irmãos, isso é sério demais, isso é sério demais. Você vai acreditar piamente que você está trabalhando para Deus e você está trabalhando para Satanás disfarçado de Deus. E Deus queira que pelo meio do caminho ele te encontre ainda, por misericórdia, a sua alma. Esse é o desejo do meu coração. Eu, Luiz Henrique, que Deus ainda te encontre pela metade do caminho, nessa sua cegueira espiritual, para que abra os seus olhos e você de fato se converta e você de fato deixe o Filho do Homem guiar os seus passos, seus pensamentos, suas palavras, para que você de fato seja um colaborador do Evangelho do Reino e não do falso Evangelho. O Evangelho do antigo Paulo, que todos hoje ainda insistem em exaltar, muitas das vezes mais até do que o Senhor Jesus Cristo. E se não tiver sabedoria, você cai no engano, você cai no engodo, cai no falso evangelho. E isso é o que está acontecendo com milhões de pessoas, milhões de pessoas, milhões de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, around the world, no mundo inteiro, no mundo inteiro. E é uma tristeza ver como está, em que pé que está o entendimento, o conhecimento e a prática das pessoas que dizem ser evangélicas. Elas são enganadas em massa, são enganadas em massa por um evangelho fajuto, mentiroso, mas persuasivo e convincente. Porque é produzido no colo de Satanás. E esse não brinca de enganar. Eu não esperava falar esse tanto de coisa lendo esse texto aqui, mas precisa ser dito. Precisa ser dito porque o engano está aí. E se a gente não falar a verdade, as pessoas vão continuar enganadas. Vamos voltar ao texto mais uma vez? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Preste atenção na expressão. Quando eu falo para os meus filhos ou para alguém, olha, aquele ali ou aquela ali é uma irmã em Cristo. Aquele ali, olha, esse aqui é o irmão fulano. Ele é um irmão em Cristo. Ele é amigo do papai porque ele é um irmão em Cristo. Olha bem a expressão que Paulo está usando. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo. Eu acho que está claro aqui o entendimento, né? Está claro que ele não está falando dele, né? Está falando de uma outra pessoa. Nesse homem eu não me gloriarei. Quer dizer, nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas.
Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco. Eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstendo-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Por que foi posto o espinho na carne dele? Para que ele não se tornasse arrogante. E o que era esse espinho na carne? Um mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás. Aí, fica a dica para quem sempre teve essa curiosidade. Mas que mensageiro de Satanás? Ou que espinho na carne é esse? O texto está dizendo claramente. É um mensageiro de Satanás. Pode ser ou uma pessoa que conheceu o Paulo antigo e ficava acusando ele, ou um demônio, um espírito maligno, que o acusava dia e noite, conscientemente, né, das coisas que esse demônio também já tinha presenciado Paulo praticar, as maiores atrocidades. E agora Paulo pregando o evangelho, tendo que suportar esse demônio, enfiando o dedo na cara dele, como diz o próprio Paulo, esbofeteando-me. É o que diz o texto, né? Então, para quem nunca teve a certeza do que é esse espinho na carne, aí está a resposta. Tá? Voltando ao 7, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto o espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Está claro quem é o espinho na carne? O mensageiro de Satanás. Para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente. Por quê? Lei da semeadura, como eu já havia falado. A lei da semeadura. Paulo tinha feito coisas pesadas demais. Deus o levou a sofrer horrores pelo Evangelho. Horrores por causa das vidas que ele tirou e presenciou. Tanto é que quando Estevão estava sendo apedrejado e morto, Paulo era um dos que estavam ali presenciando e ajudando na execução de um nobre cavaleiro do céu. Você entende como funciona o evangelho real? É isso. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso que eu sou contra esse endeusamento que é feito de Paulo hoje nas igrejas, porque o próprio Paulo aqui está dizendo, olha, eu vou me gloriar, tipo, no ninguém que eu sou, eu vou me gloriar na porcaria que eu sou,
Porque só assim o poder de Cristo vai repousar sobre mim. Porque caso contrário, não tem como. Eu sei o nível de podridão em que eu me enfiei. Eu sei o que está acontecendo comigo. As consequências do que eu fiz, eu sei. Então, a resposta do Senhor é justa. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmãos, e tem gente que não entende a palavra de Deus por não ter revelação, por não ter vida com Deus, por não ter compreensão real das coisas do céu, e fica inventando um monte de bobagem, um monte de coisas, coloca coisas no texto que não tem, sabe, e manipula a mente de uma massa, de uma multidão inteira. Da multidão inteira. Justamente usando técnicas de persuasão humana. Técnica de persuasão humana. O que é isso? Vamos lá. Vou simplificar. Telão nas igrejas. Técnica de persuasão humana. Luz piscando de cores. Você não sabia, mas ali existe uma técnica chamada cromoterapia. Cromoterapia altera as percepções sensoriais da pessoa através das cores, do uso das cores. Ou você acha que os restaurantes que você já frequentou têm aquelas cores à toa? Não, aquilo ali foi estudado para ter aquela cor ali e você acha que você entra lá, come e gosta daquela comida só porque aquela comida é boa. Você não entendeu então como é que funcionam as coisas. Técnica de persuasão humana. E como é que eu sei disso? Eu desenho também a minha vida inteira. Já fiz curso de propaganda e marketing e sei como as coisas funcionam para você manipular as pessoas e você fazer com que o cliente goste daquilo que você está oferecendo, mesmo que ele não tenha a mínima necessidade de comprar aquilo. Entendeu agora? Técnica de persuasão humana. Bem explicado? Acredito que sim. Então, entender a palavra de Deus nesse formato, poucos vão entender. Poucos vão entender. Você pode tirar de 10, você tira no máximo 3, no máximo 3, no máximo, estourando 3. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Você entenda, eu vou falar duas coisas aqui a respeito dessa palavra que usam e manipulam as pessoas. O que acontece? Pois quando estou fraco é que estou forte. Quando estou fraco é que estou forte. Quando estou fraco é que estou forte. Você já ouviu isso muitas vezes, né? Eu também. Você ouviu agora o que é que levou ele a dizer isso? Isso não é pregado também, isso não é ensinado também. Aqui, ó. Fraquezas, ofensas, dificuldade, perseguição, angústia, por causa de Cristo. Aí sim. Aí, quando você é fraco, nesse sentido aqui, você é forte. Entendeu agora? Esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria salientar aqui para fechar esse vídeo é, preste atenção. Isso é praticamente o que ele fazia com as pessoas. Aqui, ó. Fraquezas, ofensas, dificuldades, perseguições e angústias por causa de Cristo. É tudo o que Paulo fazia antes
antes da sua conversão. Aí ele depois se converteu e começou a pregar esse evangelho que hoje as pessoas têm como o evangelho igualzinho ao evangelho do Senhor Jesus, o que eu sei que não é. O evangelho de Jesus, a pessoa Jesus, não é a pessoa Paulo. Se a gente não tiver maturidade para entender essas coisas, nós estamos entendendo a palavra de Deus errado, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado a sua compreensão, né, diante de Deus. Eu não posso ficar aqui inventando coisa para te dizer, porque Deus só tem me dado até aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E, se você quiser, né, se lembrar, ore por mim, porque pode ter certeza, eu sou bem mais fraco que Paulo e que você. Deus abençoe.